11 horas e 11 minutos, a gente abre espaço agora para ouvir a filha do escritor Olavo de Carvalho. A Heloísa de Carvalho, já está conosco aqui na tela, inclusive, que ela foi a única dos 8 filhos que foi excluída do testamento do pai. Imagino que aqui a nossa audiência conheça já um pouco da história, né, da Heloísa, que não vem de hoje, né, vem durante a pandemia. Inclusive, quando ela foi tomar a vacina, foi quando ela fez questão, como até uma provocação, isso ela conta aqui na entrevista também que ela deu à nossa reportagem, se filiar ao PT. E aí, desde então, também a situação com a relação com o pai ficou ainda mais complicada e mais conflituosa, depois dos ataques públicos e até as ações na justiça. Qual é a novidade agora, e por isso que a gente convida a Heloísa a conversar conosco, é sobre a herança. Ela está fora do testamento do pai, né, e diz que se recebesse essa herança, entregaria esse dinheiro a Caetano Veloso. Heloísa já está conosco aqui ao vivo. Olá, Heloísa, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Thales. Obrigada pelo convite. É uma maneira, um espaço que eu tenho para esclarecer, né, tudo que está acontecendo. E aí eu queria até iniciar perguntando qual é o teu sentimento e tua sensação de ser excluída de um testamento, né? Como é que é essa sensação? Como é que é para você isso? Piada, né? Não, na verdade, assim, eu já esperava essa notícia, né? Porque desde o meu rompimento com ele, ele já provavelmente já tinha planejado isso. Mas não foi surpresa, né? Realmente nenhuma surpresa. Estou tranquila, não preciso do dinheiro dele para nada, trabalho, eu sou a única filha dos 8 que trabalha desde os 15 anos de idade, né? Então realmente não teve surpresa, né? Mas me excluir foi uma estratégia, né? Assim, de mais ou menos, vamos dizer assim, fraudar os credores. É, uma Direitos aqui no pergunta, Brasil antes. Só emendar a segunda rapidinho, perdão, tá? Já perdão, te mando perdão. aí, porque a primeira eu queria mais a sensação dela e esse sentimento. Mas a grande questão também que eu queria saber, Heloísa, é se você pretende, de certa maneira, ter os seus bens no Brasil, se você vai buscar a justiça brasileira para que você tenha esse direito aos leis aqui no Brasil, porque, de acordo com a lei brasileira, ele não pode excluir as heranças de bens localizados aqui no Brasil, é isso? Exatamente, né? Eu estava lendo, inclusive, ontem à noite, várias notícias, inclusive advogados comentando, né, sobre a minha exclusão. Eu sou bacharel em direito, eu jamais iria falar que eu tenho direito ao patrimônio lá nos Estados Unidos, porque eu sei, né, que eu não tenho. Então, as casas estão lá, são patrimônios lá. Esse eu não tenho como contestar. É, até tenho, né? A justiça abre porta para tudo. Se eu vou ganhar ou não é outra questão, mas não é meu interesse esse. Meu interesse é no patrimônio do Brasil, né? E nenhum jurista até agora falou sobre isso, né? Que realmente ele tem patrimônio no Brasil, tanto que, né, há um tempo atrás, esse ano ainda, Caetano Veloso conseguiu penhorar 8 mil e poucos reais de direitos autorais dele da editora Record, né? Então isso é patrimônio no Brasil. E não tem só esse, tem muitos outros. Pois E eu é, não vou ser excluída. isso é que eu queria saber. Mas aí Quanto é aí o só para patrimônio entender. dele? Só para entender, então você vai buscar justiça para isso, para rever esses Já bens aqui no... estou, né, Fabiola? Já estou, porque quem abriu o inventário fui eu, né? A viúva detendo todo o patrimônio e toda a documentação, quase 2 anos depois da morte do Olavo, não abriu, né? Por quê? Por quê? Porque ele só tem patrimônio lá nos Estados Unidos? Não, não tem. Outra, vamos fazer uma observação muito interessante juridicamente aqui. As casas lá, ele comprou com dinheiro que ele ganhou no Brasil, né? Então, assim, é tudo questionável juridicamente. Mas tem o patrimônio aqui,
os direitos autorais de livros, filmes, caneca, livro de quadrinhos, cursos, e toda essa questão aí, né? Fotografias, né? Pois é, quanto você calcula que é o patrimônio dele? Tales, aqui? Aqui, bom, lá é só as casas, né? Que vale em torno, pelo que eu investiguei, vamos dizer, há uns 2 anos atrás, um pouco antes dele morrer, em torno de 100, 150 mil dólares cada casa. São casas, assim, bem simples, no bairros pobre mesmo, né? Até ele fazia isso para não chamar atenção e não ficar visível, né? E tudo casa, assim, vamos dizer, no meio do mato. No Brasil, eu tenho um imposto de renda dele de 2017, né? Que ele declarava IR no Brasil, e ele continuou declarando IR no Brasil, porque toda a renda dele saía do Brasil, né? E para não perder o CPF, não perder o direito ao uso da conta bancária no Brasil, ele tinha que declarar IR. Esse imposto de renda de 2017 declarava, salvo engano, quase 300 mil reais por ano de direitos autorais, lá em 2017. Né? De lá para cá, houve muito mais projetos dele, de livro, filme, etc, etc. Né? Então, assim, é questionável, eu acho que a viúva tem que apresentar os últimos 3 impostos de renda dele do Brasil. Né? Inclusive, nós temos outro detalhe importante juridicamente, que isso foi, inclusive, matéria há um tempo atrás, que eu ajudei a mídia a fazer, né? Eu ajudei, vou falar aqui, posso falar, mídia? Pode falar tudo que você quiser aqui, Heloísa. Tá? Obrigada. Foi uma matéria junto ao Intercept, que eu ajudei eles, eu que passei a notícia e eles investigaram, que o Olavo nunca declarou a saída definitiva para a Receita Federal, né? Então, ele nunca declarou que saiu definitivamente do Brasil para a Receita Federal. Inclusive, esses impostos de renda dele, a declaração de endereço era de Curitiba. Então, assim, tem muito lusco-fusco nessa história, né? E, na verdade, todo o objetivo é o seguinte: se me deixasse no testamento, a minha parte, com certeza absoluta, eu iria repassar para o Caetano Veloso para pagar essa dívida. A dívida não é minha, a dívida é do Olavo, a herança, o patrimônio de herança é do Olavo, né? E eu faria questão disso. Se o Caetano iria... isso me chamou a atenção até, Heloísa, você falar que doaria para o Caetano, porque eu imagino que o Caetano não precise de dinheiro, não é doação, né? Não seria doação, né, Fabiola? Seria pagar a dívida que o Olavo, né, ficou devendo. Não é doação, né? Porque, assim, esse dinheiro não seria meu. Não é meu, né? É do Olavo, é a herança do Olavo, né? Que eu acho mais do que justo e honesto, né? O Caetano recebeu o que é de direito dele. Até na pergunta do Tales, né, ele perguntou de valores, aí você citou algumas coisas, mas tem alguma estimativa, Heloísa, que você trabalhe com um número fechado? Por exemplo, você falou de algumas casas que ele tem, mas são quantas casas? Qual seria o patrimônio lá nos Estados Unidos e qual seria aqui em valores que você tem estimativa? 2 casas, né? Ele não tem livro editado por nenhuma editora americana, ele não tem nenhum filme, nem nada editado por empresa americana. Né? O dinheiro dele que ele ganha não vem dos Estados Unidos, né? Vem do Brasil. O site dele lá que vende curso é CNPJ brasileiro. Então, assim, é evidente que toda essa jogada de me tirar do testamento, né, da viúva declarar no inventário que ele não tem bens no Brasil, é para fraudar os credores. E como ela detém toda a documentação, eu não tenho como provar. Cabe o quê? Ao juiz do inventário, né, acatar o pedido da minha advogada para que ela apresente a documentação, para que se faça busca na Receita Federal,
né, no Banco Central, de quantas contas ele tem no Brasil, porque ele tinha várias contas, inclusive junto ao Banco Fiat, né, de financiamento de carro, o que eu acho estranho, porque o Olavo nunca teve carro no Brasil. Quem financiou um carro, né, pelo Banco Fiat em nome do Olavo? Então, é muita história estranha. De pedir, eu não sei se a sua advogada entrou com esse pedido, de impugnar judicialmente o testamento dele? Ainda não, estamos aguardando, porque já está conclusos para o juiz, né, e estamos aguardando a determinação dele. Você estava Você falando falou que no imposto de renda ele tá no Paraná, né? Sim. Ele tinha casa lá? Ele tinha Não, ele imóvel no alugava uma Brasil? casa lá, né? O Olavo nunca teve imóvel no Brasil, ele teve uma herança, né, de um imóvel no Brasil, em São Paulo, que era dele, do meu tio e da minha avó, né, que foi vendido há muitos anos atrás e tudo. Às vezes que ele teve casa, ele acabou vendendo. Então, assim, imóvel no Brasil ele não tem, né? O que ele teve foram 15 terrenos no litoral paulista, que em 2005, quando ele fez o divórcio com a minha mãe abriu mão desse patrimônio, né, da partilha desse patrimônio, para sair o divórcio mais rápido. Então, durante alguns anos, a minha mãe faleceu recentemente. Eu estou até vendo aqui se eu acho essa certidão, que estava aqui mesmo, mas acho que guardei. Porque eu tenho a certidão do divórcio dele e da minha mãe averbado, né? Durante alguns anos depois do divórcio, e ele fez o divórcio em 2015, em 2005, desculpa, para ir para os Estados Unidos, podendo levar a Roxane, ele prometeu que daria uma ajuda de custo para minha mãe, como deu durante alguns anos, pagando o aluguel da minha mãe. Minha mãe não tinha aposentadoria, ela era beneficiada de LOAS, né, um salário mínimo, não tinha profissão nem nada, e tinha um câncer severo, né, foram 15 cirurgias de câncer, das quais eu cuidei e acompanhei todas essas cirurgias. Então ele mandava um dinheiro para ela pagar o aluguel dela. Só que ele mandava pela minha conta porque ele não queria caracterizar pensão para minha mãe, né? O Olavo sempre foi muito esperto nessa questão de dinheiro, porque se desse continuidade, né, uns 2 anos, mais ou menos ele ajudou ela um ano e meio, tá? Acho que nem isso. Mas se desse continuidade, a gente poderia, com essa continuidade, mostrar para o juiz a situação vulnerável dela, né? A situação dele, que no divórcio ele saiu no lucro, né? E que poderia caracterizar ele ter que pagar essa pensão para ela até a morte dela. Oi, Heloísa, você estava falando aí sobre o patrimônio do seu pai, né? E durante o período do governo Bolsonaro, ou essa proximidade dele com o bolsonarismo, né? Ele era conhecido como o guru dos bolsonaros e tudo mais. É possível dizer que o patrimônio dele aumentou com essa proximidade com o Bolsonaro? Ele enriqueceu com isso? Eu acredito que sim, e acredito em mais coisas, né? Inclusive, é muito estranho a viúva pedir o arquivamento desse inventário, alegando. Primeiro, ela pede o arquivamento. Daí, se o juiz não der o arquivamento, ela pede que seja feito um inventário negativo. O que é isso? É quando a pessoa não tem bens no local, só tem dívidas, né? Então, ela não tem bens, tem dívidas, se faz o inventário negativo e o credor fica, né, ganha, mas não recebe. Ou, se nada disso vier, que ela seja declarada inventariante. Mas vamos falar a verdade, né? Tem vários vídeos aí do Olavo surtando com a família Bolsonaro, né? Que não tinha apoio, que não sei o quê. Inclusive, teve, há uns anos atrás, o Eduardo Bolsonaro postando aí pedido de ajuda para o professor Olavo. Nesse pedido que está, eu tenho print,
que foi feito no Facebook do Eduardo Bolsonaro, tem lá a conta do Itaú Personalité, do Olavo de Carvalho, em Curitiba, né? E, salvo engano, esse pedido foi em 2017 ou 2018. Ou até depois, tem que ver o print. E é engraçado que toda vez que o Olavo esperneava, né, contra a família Bolsonaro, 2 dias depois ele, né, se retratava e falava que as dívidas dele estavam totalmente em dia, inclusive na entrevista para o Pedro Bial tem isso, né, ele esperneou que não tinha dinheiro, que não tinha ajuda, daí na entrevista o Pedro Bial questiona isso, fala, mas, né, como você está financeiramente? Ele, não, estou bem, né, aí o Bial fala, não, mas uns dias atrás você estava aí pedindo dinheiro, fazendo vaquinha, não, já se resolveu, né, e toda vez que se resolvia, a família Bolsonaro tinha ido para os Estados Unidos, né? É coisa estranha, né? Mas você não tem nenhuma prova disso, né? Assim, Não, isso daí é prova eu não tenho, eu tenho suspeitas, né? Suspeitas diante desse bando de vídeo aí que tem, né? Esses questionamentos e tudo. Oi, Heloísa, você rompeu com o seu pai em que ano, mais ou menos? Quando foi realmente a separação? 2017. Foi 2017. 2017. Até então a gente tinha um contato frequente, né? Tudo que ele fala aí, que eu não fui criada por ele, o que não falta é provas, né? Tem provas minhas de fotos, inclusive com a família da minha primeira madrasta, Silvana, em Natal, né? Bom, várias provas, né? E qual o Mas motivo do é mais rompimento? fácil ele negar para, inclusive, tentar justificar ter me tirado da herança. E qual o Mas motivo ele do rompimento? é tão absurdo que os filhos do primeiro casamento dele levaram um pouco, né? Ele não foi nem justo com os outros, com todos os filhos, né? Até me tirar, até entendo, né? Por conta dessa desavença e rompimento. Agora, fosse justo, né? Ele se dizia cristão, católico, né? E o cristianismo prega a justiça entre todos os filhos, deixasse aí partes iguais para todos os filhos, e nem isso ele fez. Qual foi o motivo do rompimento? Político, político. Eu comecei a desmascarar ele, né, na falácia política, né, de quem ele era, que havia aí todo o interesse político nessa união dele com a família Bolsonaro. Eu sempre disse que a maior ligação dele com a família Bolsonaro era o Eduardo Bolsonaro, não era o Bolsonaro, né? Era o Eduardo, e ao longo dos anos isso foi provado que realmente a maior ligação que ele tinha com a família era com o Eduardo, e eu comecei a questionar, né? A questão do fascismo, a questão da homofobia, do preconceito, do usar a religião para questões políticas, né? E a desmascarar como o Olavo era, né? Que ao longo dos anos todo da vida dele, né? Ele não era nada do que ele pregava. E ele mandou eu calar minha boca, e eu não calei. Ele mandou meus irmãos atrás de mim para calar minha boca, eu não me calei. Ele chegou até a perguntar quanto eu queria para calar minha boca. Eu falei, a questão não é dinheiro. Eu não estou fazendo nada por dinheiro. Todas as entrevistas, Thales, que eu dei de 2017 até hoje, eu não ganhei R$ 1, eu não ganhei um presente, eu não ganhei uma coisa sequer que poderia caracterizar que eu vendi a minha entrevista. Oi, Heloísa, a morte, né, do Olavo aconteceu durante o período da pandemia e na época, inclusive, você falou que a suspeita era que ele tivesse realmente morrido de Covid. Depois teve comprovação disso? Então, Fabiola, não é só suspeita, né? É os fatos, o que eu printei de conversa entre os alunos dele na época, ele estava com Covid, internado, né? E veio a falecer. Aí, dando continuidade aos fatos, no mesmo dia lá do velório dele, estava no mesmo cemitério, no mesmo velório, sendo outros corpos velados, e isso online, né? O cemitério
estava fazendo transmissão online de outros féteros lá, onde o caixão estava aberto e a sala cheia de pessoas. Claro, com todas as medidas de segurança. Porque o que do Olavo foi a céu aberto, caixão lacrado, né? E um número resumido de pessoas. Óbvio que foi Covid. Agora, a comprovação disso está na certidão de óbito. Esta certidão que não aparece de jeito nenhum, né? Até hoje, a viúva não mostrou essa certidão de óbito para ninguém, não averbou essa certidão de óbito no Brasil, né? Então, assim, é o que eu falo, é muito lusco-fusco, sabe? É muita questão aí que demanda investigação, porque está evidente aí uma tentativa de fraude aos credores. E é muito, muito maluco isso, né? Porque o fato de, se ele Muito. realmente morreu de Covid, ele, de certa maneira, era tido como um negacionista, né? Em relação à pandemia, né? Tido como não, era um extremo negacionista, né? Ele chegou a postar aquelas fake news de hospital de campanha vazio, falando que era fraude. Absurdo, né? Absurdo. Eu cheguei a perder em torno de 15 amigos diretos, pessoais, né, na pandemia. E ele provavelmente também, né, mas não aceitou isso. Teve aluno que teve Covid, ficou mal, né? Mas, é claro, eles nunca declaravam a verdade. Muito triste isso. Heloísa, queria agradecer aqui a sua participação hoje, contando um pouquinho desses bastidores, dessa disputa aí judicial. Você falando dos próximos passos, né? Como você falou, você quer rever o patrimônio no Brasil e como missão, inclusive, entregar isso para Caetano, para pagar a dívida dele, né? Que foi justamente por ter utilizado, ou por ter, na verdade, sido alvo de ataques do seu pai, né? E que foi um processo... Injustamente, né, Fabiola? Porque, assim, uma coisa que eu sempre falei, o Olavo casou um filho de 15 anos com uma mulher de 26. E nem grávida ela estava. É isso. Bom, Heloísa, muito obrigada pela sua participação aqui e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você, Fabiola, Thales. Tchau, obrigada.